Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. E assim nós vamos sendo felizes, né? Desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Pela sua graça e misericórdia. E esse tempo foi muito especial para eu que estava em casa. Nunca na minha vida eu tive assim 7 dias parado na minha casa, né? Então agora tive a oportunidade de ficar esse tempo e foi especial para alinhar, para ouvir, para planejar, para corrigir, para desfrutar, para meditar, para pensar e tantas outras coisas que é possível fazer num tempo tão longo. E eu fiquei sozinho por mais de 60 dias na minha casa. Quando começou a pandemia, minha esposa estava fora, estava numa outra cidade, num outro estado, e foi proibida de sair. Então, por 60 dias, vocês imaginem que tranquilidade. Quando ela voltou, eu falei, o furacão voltou. Eu tinha lá minhas coisas organizadas, meu escritório, onde eu estava na sala, o computador, já mudou tudo. Já transferiu tudo de lugar, já mexeu em tudo, e é muito gostoso. O casamento é tremendo, depois de 42 anos, casado com a mesma mulher, né? Isso é uma graça de Deus. E tomara que vocês possam alcançar e ultrapassar isso sobejamente, né? Eu acho aqui quem deve estar por perto disso, ou já passou isso, deve ser o Cláudio. Né, Cláudio? Quanto? Então, estou na frente do Cláudio ainda. Quem está na minha frente aqui, o pastor o Pedrinho Cruzardel não está aqui hoje, mas ele já tem 70, ele já deve estar bem à frente, né? E o casamento é algo tremendo. Quanto mais avança, quanto mais você vive, quanto mais você tem entendimento do papel do homem, do papel do casamento, daquilo que Deus tem para nossas vidas, né? Você vai entendendo os valores do casamento. O casamento tem valores que eles vão sendo acrescentados à medida que o tempo vai passando, né? Os interesses são outros, a maneira de ver é outra, a paciência é outra, a cumplicidade é outra. Então, quem não é casado ainda, quero animá-los a casar. Quem já foi casada, quero animá-los a casar de novo, numa outra perspectiva, né? Então, e também hoje apresentamos mais um bebê. Está aberta a temporada de filhos. Olha, receba isso aí, ó. A pastora Eliane já estava ali assim, ó. Já não está contente com 3? Mas eu digo que todo homem tem direito a ter uma filha, né? Então, você ter uma filha é diferente. E toda mulher tem direito a ter um filho. Então, a linha de corte por baixo é 2. Então, vamos nos animar a isso aí. Quem ainda está casando mais maduro, lenha na fogueira. Hein, Gerson? Não vai terminar os dias sem filho, né? Então... Hein, Luiz? Cabe mais um, não cabe? Mais 2? Não. Quem sabe 3? Então é muito bom. E dei graças a Deus nesse tempo por ser uma casa paterna. Que coisa gostosa que é. Você poder ficar ausente, tranquilo.
porque você tem com você os filhos que assumem a responsabilidade de que a coisa não pare. Então, nenhum dia desse tempo, nada me preocupou, porque a igreja estava na mão de filhos e fazendo muito melhor do que eu faço. Isso é uma tranquilidade. Agora eu tenho que voltar a me encaixar um pouco sem embocadura, né? Preguei algumas vezes preguei com o templo vazio, fiz algumas lives aí, não mais do que umas 4 ou 5, mas isso tudo é prazeroso. Você vê que o trabalho deu resultado, né? A igreja em si, o corpo, né? Vocês também se comportaram de uma forma generosa, né? Quero agradecer a generosidade de vocês, porque nós pudemos distribuir e socorrer a muitas famílias nesse tempo. Foi mais de 1 tonelada de cesta básica que foi distribuído, que fomos arrecadando, cada um ajudando um pouco e ajudando com dinheiro. Inauguramos nesse tempo a nossa congregação no Parque Ipanema. Demos início à nossa intercessão de 150 dias, que está indo bem, né? Tivemos aqui o primeiro encontro para apresentar as propostas da igreja para uma nova etapa de governo, onde eu não me lembro o número de grupos que se reuniram, mas acho que foram 54 grupos que se uniram, discutiram, falaram de segurança pública, de urbanismo, de empreendedorismo, de saúde, de tantas coisas, né? Nós estamos nesse processo da revolução inteligente e tantas outras coisas. E tudo isso é resultado de uma única coisa, de um vínculo de amor, né? O vínculo de amor gera isso nesse ambiente tranquilo. Quando a gente vive estabelecido debaixo desse entendimento que o que nos une é um vínculo de amor, né? Um vínculo de amor. Nós não estamos ligados através de uma doutrina. Nós não estamos ligados através de um prédio ou de uma amizade. É algo muito mais profundo do que isso. O que nos une, o que nos faz a estarmos por anos construindo juntos, muitas vezes se bicando, se beliscando, mas sabendo perdoar, sabendo ajustar, dando o próximo passo, recuando, avançando, né? E isso é um vínculo de amor, porque as doutrinas, elas sofrem variações durante o tempo. Quantas pessoas estiveram por anos na religião, debaixo de doutrinas que hoje não se coloca mais em prática? Quantas igrejas tinham usos e costumes que as pessoas eram impedidas de cortar o cabelo, as mulheres de fazer uma depilação, de usar uma maquiagem, de os homens usar bigode, e cada um que da sua, e não corta cabelo, não corta nada, e daí isso se evaporou. E as pessoas que estiveram debaixo desse jugo se sentem feridas, se sentem traídas, porque passaram a vida achando que aquilo seria eterno. Então as doutrinas, elas sofrem variações durante o tempo. O prédio, o templo, a parede, amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, talvez a gente não esteja mais no prédio, porque não é o prédio o nosso vínculo.
Nós não estamos ligados por causa de um espaço físico. O que nos une é uma ligação de amor. E isso permanece, isso é capaz de superar todos esses obstáculos, né? E a amizade também se esvai quando uma amizade ela não é baseada debaixo de um vínculo. As amizades às vezes acabam por distância. Às vezes as amizades acabam por diferença de opinião, time de futebol, política e tantas outras coisas. E as amizades se esvaem, né? Interesses, mas um vínculo de amor é algo indestrutível. É algo que permanece por toda uma vida. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te rendemos graças, te adoramos. Somos gratos, Pai, somos gratos por o Senhor ter se revelado a cada um de nós em amor, pela obra bendita do teu Filho Jesus, na sua cruz, na cruz, e nos fez filhos, e fomos alcançados por esse vínculo de amor indestrutível, que o Senhor realizou com as nossas vidas. E eu quero, Pai, ser porta-voz nessa noite desta verdade. Toma a minha vida, eu me rendo ao Senhor. Pai, a nossa tranquilidade não está em outra coisa a não ser na dependência do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Obrigado por esta casa. Pai, quero agradecer por cada filho que está longe, em lugares distantes, mas unidos, presos, vinculados no teu amor, no teu corpo, sendo geridos pela cabeça, que é Cristo. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Efésios 4:3 diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O vínculo de amor em que nós falamos, esse vínculo, ele é a partir de Deus, nosso Pai, que vem até nós. O Senhor nunca quebrou um vínculo. O Senhor nunca rompeu uma aliança. Se nós olharmos a história da humanidade, desde a criação até hoje, e olharmos de todas as coisas, de todas as maneiras, e nós vamos ver quantas vezes o homem quebrou a sua aliança com Deus através de muitas formas de pecado. Pecado da idolatria, pecado do adultério, pecado da pornografia, e o nome que a gente quiser dar, cabe todos os pecados nisso, em todo o tempo, né? Da criação até hoje. Quantas vezes a humanidade, o povo criado por ele, os judeus, quantas vezes os judeus romperam com Deus, quantas vezes os judeus quebraram a sua aliança, quantas vezes os judeus estabeleceram uma idolatria,
Quantas vezes os judeus foram atrás de outros deuses? Deuses pagãos, né? Eles paravam, viravam as costas para o Senhor para adorar ídolos. E o Senhor sempre pronto. E o Senhor criando meios. E o Senhor criando maneiras. E o Senhor se manifestando para que os filhos voltassem. Um Deus que sempre espera o seu filho. Um Deus que sempre espera o seu povo. Um Deus que sempre Ele está falando: agora o meu povo vai me ouvir e vai abandonar o seu mau caminho. O profeta Ezequiel, no capítulo 20, no verso 37, um dos textos só para falar dessa questão dos judeus. Far-vos-ei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim da terra de suas peregrinações. Os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão. Então sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ide, sirva cada um os seus ídolos, pois que a mim não quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Deus está falando de uma nação, de um povo rebelde, que o tempo todo agia contra a sua vontade, contra o seu amor, contra a sua aliança. E o Senhor diz: de vocês eu não quero receber nem dádiva, de vocês eu não quero receber nem ofertas. Não me interessa o amor de Deus, o interesse de Deus por nós não é aquilo que nós podemos trazer por Ele. O interesse de Deus por nós é aquilo que nós podemos fazer, entendendo que nós manifestamos o Seu Filho, o Cristo ressuscitado. E quando nós entendemos esse vínculo de amor, dinheiro não é problema, porque todos são fiéis. Quando nós temos gratidão, todos são fiéis, todos são leais. Não haveria as coisas que acontecem hoje. Porque as ofertas, os dízimos, as primícias estão ligadas à gratidão. Só faz com alegria a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia, quem tem gratidão ao Senhor. Então eu sou grato ao Senhor por aquilo que Ele fez na minha vida, por aquilo que Ele constrói na minha vida. Então eu sou grato a Deus. E porque eu sou grato a Ele, eu sou generoso. Isso é um círculo que Deus estabelece. Então eu sou grato, a gratidão precede a generosidade, porque quando você é grato a Deus, você fala: eu não posso reter, eu não posso não participar das coisas do seu reino, do seu projeto, eu não posso ver uma família passando necessidade, eu não posso ver uma pessoa precisando de um socorro espiritual, porque eu sou grato. Então eu sou grato, eu sou generoso. E a generosidade expande a sua sementeira. Então diga comigo: a gratidão precede a generosidade. A gratidão precede a generosidade. A generosidade precede a expansão da sua sementeira. Esse é o processo de Deus. Então o dinheiro não mede nada.
E a ceia, essa noite de hoje, esse memorial de hoje, é o maior e único expressão do vínculo de amor de Deus por nós, que só foi possível através da obediência do Filho unigênito, o sacrifício feito por Cristo a nosso favor. Você está aqui porque alguém fez um sacrifício a seu favor. Ele abriu as portas, Ele rasgou o véu que nos separava, Ele nos deu acesso, Ele nos fez acessar a mente de Cristo. E Efésios 4, de 1 ao 4, Paulo diz assim: portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como dignos de vocação que fosse chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Procurais guardar a unidade no Espírito, do vínculo da paz, a um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado a uma só esperança da vossa vocação. Quais foram os elementos utilizados para produzir este vínculo, esta aliança, esse pacto? A palavra vínculo quer dizer tudo o que ata, que liga, que aperta. O amor está ligado, o amor produz isso. O amor nos ata, nos liga e nos aperta muitas vezes através do confronto. O amor muitas vezes nos aperta quando nós temos que perdoar uma pessoa que nos ofendeu. Isso tudo é fruto desse vínculo de amor. Fruto desse vínculo de amor. E o primeiro sinal do vínculo do Senhor por nós foi o seu Filho. Seu Filho amado, seu Filho unigênito. Antes que o Pai nos oferecesse o seu Filho se ofereceu por nós. Antes da decisão do Pai. Porque quem há de ir por nós? E o Filho se dá. Fala, envia-me a mim. Então Jesus, antes do Pai, Ele já resolveu ser oferta pelas nossas vidas. É tremendo isso. Antes que o Pai nos houvesse dado o Filho se ofereceu, envia-me a mim. Isaías 6,18. Daí você lá lê em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o primeiro sinal é o Filho. O primeiro sinal é a doação. É a primeira coisa que a gente encontra na igreja. A primeira coisa que a gente encontra na ceia é o Filho, é o sacrifício, é a doação, é Ele se ofertando, é Ele se ofertando por nós, né? E é pela nossa vida. Ele não olhou para o nosso pecado, Ele não olhou para a nossa miséria, Ele não olhou para os nossos erros, Ele não olhou para nada. O Pai nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, e o seu Filho não falou: Pai, eu não vou morrer por esse povo, eu não vou me entregar por esse povo, mas o Filho fala: Pai, eu vou. Ele não sei se a palavra, ele acompanha o pensamento do Pai, quando o Pai precisa de uma oferta. Tem vínculo maior do que esse? Quantos de nós fugimos das pessoas? Muitas vezes porque as pessoas estão numa situação não muito agradável, ou não muito boa, ou não muito... sabe lá o que? Mas Ele não.
Isso que a gente celebra na ceia. O Filho. O segundo elemento, Ele entregar o seu corpo, é o corpo. Corpo, carne. Que Ele vem e oferece. O Cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, perfeito. A única forma de vencer a obra do inferno, a única jeito de vencer a natureza adâmica, era que um Cordeiro imaculado, sem mancha, sem pecado, esse se oferece por nós. Isaías 54, os versículos 4 e 5 desse, Ele foi moído pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O pecado que nos traz estava sobre Ele. Ele abraçou todas essas coisas. Então a ceia, o corpo que nós encontramos na ceia, é resultado desse vínculo de amor, de que alguém que entrega o seu corpo para ser moído, por alguém não merece, por alguém que estava distante. Lucas 22, 19. Ele tomou o pão e deu graças e o partiu, dizendo: este é meu corpo. Ele não apontava para o pão, ele falava: este é meu corpo, que é dado por vós. Não era o pãozinho que ele estava falando, ele estava falando a vida dele. Ele estava falando: este corpo será moído daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, pelo pecado de vocês. E é isso que a gente celebra nesse memorial da ceia, desse vínculo de amor que não pode ser esquecido, não pode ser deixado de lado, que nós não podemos perder de vista, que é esta a razão da igreja. A razão da igreja. E Satanás sempre encontra meios, maneiras, portas. Não, o reino é carro. Olha o meu carro é de reino. Estou andando não sei nem no que. Eu vi agora uma Rolls Royce, 3.400.000. Se você quiser me dar uma dessa, muito obrigado, eu não quero. É um abuso, é uma afronta. A igreja não é isso, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é uma mulher ir numa loja pegar uma bolsa, 25 mil reais, isso não é reino. Não, o reino é outra coisa. O reino é justiça, gozo, paz. Né? Então, Jesus no seu corpo, Ele está dizendo: esse é meu corpo, que vai se tornar o reino. Romanos 6, verso 6. Por isso sabemos que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. O meu corpo, por causa dele, pela oferta que ele fez, não serve mais ao pecado. Ele levou o seu corpo à cruz. Foi voluntário dele. Ninguém precisou ir batendo nele. Ele podia invocar os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Ele podia mandar descer a milícia celestial. A milícia celestial estava toda de prontidão. Ele não estava sozinho naquele momento, naquele jardim. Ele podia apenas falar para os anjos: é eles, acabe com eles. Mas ele ofertou o seu corpo. Ele ofertou o seu corpo. Ele levou
o seu corpo à cruz. E a cruz é o lugar onde eu me encontro com Ele. A cruz é o lugar onde Ele me espera, onde Ele me esperou. A cruz é o lugar onde eu fui para morrer. Morrer para os meus pecados. Morrer para a minha natureza adâmica. Então esse encontro não foi num outro lugar, senão no ambiente de cruz. E Ele fala: venha, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Porque da cruz nós vamos ressuscitar. Da cruz vem uma nova vida. Da cruz vem uma nova natureza. Da cruz é uma nova maneira de viver, não é outra coisa. Ele nos espera, Ele marca. A cruz é o lugar da expiação dos pecados. A cruz é um lugar de morte. Ele nos esperou, Ele nos aguardou. Ele estava lá. Quando eu fui na cruz, com quem que eu dei de cara? Ele estava lá. Fala: vem comigo, meu filho. Vem, morre. Nós vamos ressuscitar. E a sua ressurreição é de uma nova criatura. Você morre como criatura e renasce como filho. Você morre na miséria e ressuscita como herdeiro do reino. Recebendo sobre a sua vida tudo aquilo que é meu. É tremendo essa obra. O terceiro elemento, o sangue. Atos 20 e 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que apacentasse a igreja de Deus, o qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Nós fomos comprados a preço de sangue. Não teve outro preço. Não tinha outra maneira. Não tinha outro valor que pudesse ser pago pela nossa vida, que não fosse o sangue derramado. Atos 6:20. Eu anotei errado aqui, não é Atos. Depois eu acho. Colossenses 2. Ele fala: e vós estavais mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, e vos ficou juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, havendo riscado, está lá, verso 13, 14, havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, os quais nos era contrário, tirou-as do meio de nós, encravando na cruz, e tendo despojado os principados e a potestade, e os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Isso é fruto do sangue. É o resultado do sangue vertido, do sangue derramado. E o quarto, que a partir disso tudo, é a vinda do Consolador, que nos insere. João 16, 7. Tem que andar rápido.
Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para nós, mas se eu for, eu o enviarei. Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Todo esse processo, começando lá pelo Pai, pelo envio, o Filho com o seu corpo, com o seu sangue derramado, e o Espírito Santo, todo esse processo nos coloca num vínculo, numa aliança inquebrável com o Senhor. Nada poderá nos afastar do amor de Cristo. Nada. Esta aliança na nossa vida é para toda a eternidade. Nós ganhamos a dimensão da eternidade quando essas 4 coisas se tornam presentes na nossa vida. Quando ele começa a falar a partir daí de uma unidade, de um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, uma só igreja, não havendo necessidade de outras coisas. Quando nós entendemos aquilo que ele quer produzir, nós podemos olhar lá para Gálatas, quando ele fala dos frutos do Espírito. Então, quando tudo isso acontece na nossa vida, nós somos lá abastecidos. Hoje a palavra seria empoderados, não é isso que chama? Quando a gente está estudando muito, está muito cheio de si, empoderamento, né? As mulheres estão agora sendo empoderadas, os jovens estão sendo empoderados. Mas quando tudo isso vem na nossa vida, quando esse vínculo do Senhor entra, nós entendemos, recebemos o Espírito Santo, começa a vir sobre nós o que está em Gálatas, o fruto do Espírito, a bondade, a benignidade, a mansidão. Que coisa gostosa é se nós podemos, dentro desse vínculo, nesse grupo, podemos viver debaixo desse vínculo. Se nós podemos, nesse grupo, poder viver manifestado o fruto do Espírito. Que coisa deliciosa. Você quer saber o que é o céu? O céu é viver num ambiente em que isso se torna uma realidade, aonde você deixa de ser o centro e você se coloca à disposição para algo muito maior, que é o coletivo. Então, quando você lê lá os frutos do Espírito, você vê que todo esse processo, tudo isso que aconteceu, nos coloca numa dimensão diferente de vida. Sabemos perdoar, sabemos caminhar a segunda milha, deixamos de ser chato, deixamos de ser briguento. A gente passa a se alegrar com a vida do outro. Você passa a ter prazer em investir nas pessoas. Ontem nós tivemos uma reunião aqui e nós até fizemos uma foto com um pai, um casal, né, os pais e um filho de 14 anos. Que coisa tremenda produziu. E eu falei para aquele menino: eu quero ter essa foto. Escreva na sua agenda, porque daqui a 30 anos, onde você vai estar, com 44 anos, você vai lembrar do resultado dessa reunião, que você, menino, com 14 anos de idade, teve condição de ouvir, de entender aquilo que Deus tem na sua vida, aquilo que Deus está construindo, que nós vivemos em corpo, e que todo o corpo trabalha para você. É esse entendimento que é a igreja. Que gera
uma vida de amor. Uma vida de amor que Paulo expressa na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Que a gente fala tanto em casamento. E fala que isso é para o casamento. Não, isso é para a igreja. Ele está falando para a igreja, ele está falando para nós, ele está falando do nosso papel. Ele está falando o que nós temos que ser, como que é a nossa conduta, né? O que o amor produz. Ainda que fale língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e tivesse todas as coisas, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, o amor é paciente. Não adianta você fazer tudo isso se você não é paciente, se você não é benigno, se você não sabe o que é bondade. Não se inveja. O amor não inveja. Quantas vezes a gente dá uma boa notícia? Ah, fulano vai casar. Daí quem não casou ainda fala, por que ele não eu? Por que isso? Olha, Deus está levando tal pessoa para uma viagem, para um lugar, foram abençoados. Por que ele não eu? Deus esqueceu de mim. Porque a gente fica medindo as coisas de Deus pelas coisas, não por aquilo que Ele é. Quando o nosso coração entra na dimensão, entendendo quem é Ele, o que Ele faz, o quanto Ele nos ama, nunca mais a gente inveja alguém. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Diga comigo, o amor nunca falha. Diga para o seu irmão, você pode amar. Pode falar, não tenha vergonha. O amor nunca falha. Pode falar isso, o amor nunca falha. Ame, 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 o tempo todo ame, ame, ame. Gere esse vínculo de amor onde você está com as pessoas, ame, porque o amor é uma fórmula infalível. O amor nunca falha. Porque as outras coisas todas passam. E Paulo continua, mas ele fala no final: agora permanece esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Esse é o vínculo que a gente não pode perder. E como é fácil, às vezes a gente perde. Como a gente se porta diferente disso. E às vezes a gente começa a perder isso com quem a gente ama. Com quem a gente deveria amar mais. Com quem a gente deveria incentivar mais. Com quem a gente devia apoiar mais. Com quem a gente devia suportar mais. É com eles que muitas vezes isso começa acontecendo na nossa casa. Com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. Quantas vezes no casamento o marido vai e deixa a esposa, e na frente ele cobra a esposa: eu não vou te sustentar, olha onde eu estou, onde você está. Enquanto ele devia falar: vamos juntos nós dois. Eu vou avançar, mas eu quero que você avance comigo. Eu avancei, agora eu paro, agora você avança. Quando você terminar, eu avanço mais um pouco, porque nós vamos construindo algo em conjunto. Quando você tem o vínculo do amor, quando ele é verdadeiro na sua vida, quando o amor de Cristo é quem guia a sua vida, o comportamento é outro. Porque o vínculo do amor, a igreja é para isto. A igreja não é um lugar de membros, a igreja é um lugar de filhos.
Por isso, numa casa paterna, que entende e vive isso, não tem espaço para intriga, não tem espaço para competição, não tem espaço para fofoca, não tem espaço para ciúmes, não tem espaço para inveja, não tem espaço para tantas coisas. E quantas vezes a gente tem que estar separando, apartando briga? Quantas faturas as pessoas têm contra as outras? Cristo já rasgou. Ele rasgou a dívida que pesava. Deixa. Hoje faleceu o pai da profeta Suzana, né? E ele esteve distante da vida deles tanto tempo. Não foi um pai presente, não me compete a falar. Mas hoje, quando eu falava com ela, eu falava: Suzana, ora e agradeça a Deus pela vida do seu pai. Porque se ele não fez nada, ele foi a pessoa que Deus usou para trazer você à existência. E hoje você é uma profeta do Senhor. Então, quando a gente tem esse sentimento de gratidão, quando a gente coloca o olhar de Deus sobre as coisas, nós rasgamos as faturas. Nós não temos o que cobrar, porque nós entendemos que nós temos um vínculo de amor. Por isso que nessa casa, esperamos pelos filhos que foram. Quando se entende o que é paternidade, o que é filho. Porque assim como o pai esperava pelo filho que tinha partido, com todo o dinheiro, com toda a herança, mas todo o dinheiro que aquele jovem gastou não foi suficiente para pagar o amor que o pai tinha por ele. Não tem outra forma de pagamento a não ser o amor. Não tem outro. Então, quando eu sou fiel, é por amor, não é por outro motivo. Não é porque vai expandir minha sementeira. Não, é porque eu sou grato a Deus por aquilo que Ele edificou e construiu. E quando um filho volta, o amor, a nossa alegria é maior do que a ofensa que a gente possa ter recebido quando ele foi. É esse o sentimento que Deus quer gerar na igreja, não é aqui. Esse é o pensamento de Deus, esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus é que a gente tenha esse comportamento na nossa vida, como igreja, permanentemente. Esse é o natural do amor de Deus, que perdoa, que crê, que sempre tem uma segunda chance. Mas também é para quem entende o que é ser filho. Para quem sabe o que é ser filho. Quando resolve tomar a posição de filho. Por isso que no nosso dicionário não existe a palavra ingratidão. Por isso que não existe no dicionário a palavra decepção. Porque a quem nós servimos não falha. A quem nós servimos nunca falhou. E a quem nós servimos nunca vai falhar. Amém? Então a gente pode, eu não estou a serviço, eu manifesto o amor do Pai sobre a vida das pessoas. Mas eu entendo que eu estou a serviço dele. E tudo que eu faço, e tudo que é produzido é dele, não é meu, é ele. Os filhos são dele. A igreja é dele. Ele apenas confiou a cada um de nós a sua responsabilidade de
e está nesse corpo, cumprindo o seu papel. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, que esta ceia desta noite, Senhor, possa ganhar um sabor. Um sabor todo especial. Que seja para uma noite de alegria, de encontro, de poder participar dessa mesa. Porque nessa mesa está expresso o corpo, está expresso o Pai, está expresso o corpo, está expresso o sangue e está expresso o Espírito Santo. Que a gente possa perceber isso e entender a importância do vínculo de amor que nos une, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, obrigado. Eu ainda estou no grupo de risco e não quero ir para o grupo do riscado. Então eu vou ter que, com a permissão que o médico deu, tudo, eu vou acabar tendo que me ausentar. Mas muito feliz, muito obrigado pelo amor de vocês. Todo esse tempo nós estamos orando e abençoando a vida de cada um de vocês. E nós fizemos algumas camisetas sobre terra de adoradores para marcar essa data de 12 anos daquilo que o Senhor está construindo nessa cidade. Fizemos algumas canecas, algumas camisas da igreja. Olha que modelo lindo, Não sou eu, é a camisa. Não parece que eu tenho 140 quilos com essa camisa, parece? Então essa camisa emagrece. Faça essa experiência. Compre uma camisa dessa e feche a boca. E você vai ver que milagrosa é essa camisa. Entendeu? Ou qualquer uma das camisas feitas nessa casa, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Até a próxima aí, em nome de Jesus. Amém? Posso? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.